Estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, 5 horas e 44 minutos, gente. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da República que buscava anular as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O plenário da Corte manteve a decisão do ministro Edson Fachin, que considerou que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para investigar o petista. Ele alega que as acusações levantadas contra o ex-presidente não diziam respeito diretamente ao esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Lava Jato. Com isso, Lula está liberado para participar das eleições de 2022. Os ministros que acompanharam Fachin na votação foram Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux se posicionaram contra a anulação das condenações de Lula na Operação Lava Jato. O julgamento terá continuidade no próximo dia 22 com a apreciação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no mês passado. Vamos conversar então com os nossos comentaristas sobre essas anulações. Eu vi uma declaração, uma das poucas declarações do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que nem estava acompanhando o julgamento, Amanda Klein. Ele nem estava acompanhando. Você acredita nisso? Difícil acreditar, né, Paulo? É lógico que ele estava acompanhando e sabia muito bem. Os ventos mudaram para a Lava Jato, os mesmos ventos que sopraram favoravelmente desde o início da operação, em 2014, esses ventos vieram da imprensa, que apoiou maciçamente a Lava Jato, do próprio Supremo Tribunal Federal, que teve um relator no começo, o Teori Zavascki, que também dava amplo suporte para a operação, decisões no STF foram favoráveis à Lava Jato, muitas vezes até fazendo vistas grossas para certos excessos, e agora esses ventos mudaram, houve uma reação da classe política, houve uma reação no Congresso Nacional, que tem grupos de trabalho formados para mudar a lei de improbidade administrativa, a lei de lavagem de dinheiro. No âmbito do Executivo também, a gente teve uma nomeação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fora da lista tríplice, e que se colocou frontalmente contra a Lava Jato, dizendo que era uma caixa de segredos. Você teve a nomeação de um ministro mais garantista e não de um ministro lavajatista, e os ventos mudaram no Supremo Tribunal Federal também. Você teve uma série de decisões contra os interesses da Lava Jato, e não só essa, mas quando você revogou lá a prisão após segunda instância, voltou para aquele entendimento inicial de que só vale após as 4 instâncias, depois você mandou os crimes eleitorais devem ficar no âmbito da justiça eleitoral, delatados devem falar depois de delatores, então você tem uma série de medidas e isso acontece com o passar dos anos, e ontem finalmente o reconhecimento de que a competência não era da 13ª Vara de Curitiba, e foi interessante porque nesse placar de 8-3 você vê os votos de ministros que sempre foram lavajatistas, como Luiz Roberto Barroso, o próprio Fachin, o segundo relator da Lava Jato, a ministra Carmen Lúcia. Então, eles têm um outro entendimento, na verdade, um entendimento que confirma uma jurisprudência que começou lá atrás, em 2015, entendendo que quando o ato não é, o caso de corrupção não é diretamente relacionado à Petrobras, não deve ficar em Curitiba. Agora, a pergunta que fica, eu acho que é legítima, e a sociedade se faz mesmo essa pergunta, porque fica um sabor, um cheiro de impunidade no ar, de gol de mão aos 45 do segundo tempo, é por que não fizeram isso antes? O ministro Fachin disse que só foi questionado, provocado diretamente agora. Mas, de um lado, você tem o juiz natural e o devido processo legal, é importante que isso seja respeitado, mas, de outro, fica a sensação que se o Supremo sabia disso, por que isso não foi feito antes? Porque tantos anos se passaram, e para o bem e para o mal, o próprio Lula ficou preso mais de 580 dias e foi condenado, e agora tudo volta a estaca zero, quer dizer, ainda falta o julgamento da suspeição, mas o jogo eleitoral já mudou. Constantino, como é que você avalia essa postura mais discreta aí do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e se você acha que ele está sendo omisso atualmente? Acho que ele está sendo omisso e acho que ele tem medo, Ele já viu que no Brasil é o planeta bizarro, que eu mencionei, tudo é invertido, então ele que foi um juiz que fez um trabalho sério, muito bem documentado e embasado e conseguiu punir corruptos poderosos, como o próprio Lula, ele agora está sendo alvo de uma quadrilha, que tem uma influência suprema no país, Veja, toda a minha solidariedade, até porque é sexta-feira, a militante que precisa fazer malabarismo para não criticar alguém como o Renan Calheiros e para encontrar
tecnicidades nessas decisões aí que são esdrúxulas e patéticas, né? Então, assim, eu sou solidário, porque não é uma vida fácil. Veja, a Gazeta do Povo resumiu bem, suicídio moral, né? O Churchill diria, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra, terão a guerra. Né? A reação da população brasileira está dada. Né? Tá dada. Ninguém leva a sério esse Supremo. Ninguém sério leva a sério esse Supremo. Né? Então, a questão é o que fazer, como. Né? Mas todo mundo que é sério e atento já percebeu que a maior ameaça que existe ao Brasil hoje, a democracia brasileira, as nossas liberdades, ao combate à corrupção, chama-se Supremo Tribunal Federal. Nenhuma novidade aqui, né? Então eles só vão dobrando a aposta, porque perderam qualquer pudor, né? E sentiram o caminho livre para a impunidade e para a ousadia dos canalhas. Veja, o Guzzo, jornalista sério, respeitado, também resumiu muito bem na coluna da Gazeta do Povo. O STF age como uma ditadura de terceiro mundo, africana, ele ainda qualificou. Né? E é curioso ver o voto, porque o Alexandre de Moraes, né, ele falou que o Moro e a Lava Jato agiram como juízo universal. Disse aquele que é chamado por um colega de xerife, porque manda prender jornalista, manda prender deputado com imunidade parlamentar sem apresentar nada, num inquérito ilegal. Então, assim, vamos parar de dar um verniz de normalidade e de aspectos jurídicos, onde existe apenas uma militância política daqueles que foram indicados pelo próprio bandido e estão agora defendendo o bandido? Serrão, vai lá. O Poder Supremo devolveu Lula ao xadrez eleitoral. Era isso, esse roteiro já estava montado. Agora, o perigoso da goleada de ontem por 8-3 é que, quando forem votar a suspeição do juiz Moro de maneira plena no Supremo, a tendência é que ela seja considerada e homologada, mesmo que por um placar um pouquinho mais apertado. E isso, se acontecer, vai ser de extrema gravidade. A defesa de quase todos os réus da Lava Jato vai se aproveitar dessa brecha e vai entrar com aquele recurso que também vai permitir outras anulações de sentença. O caso mais preocupante é o que diz respeito à 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, onde trabalha o juiz Marcelo Bretas. Lá estão as delações premiadas, as denúncias mais graves da Lava Jato, porque lá tem denúncia, já tem delação premiada de dono de empresa de ônibus, revelando como ocorreu a compra de sentenças no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso envolve nome de desembargadores. Já foi aberta até uma investigação para apurar 7 casos. Investigação que corre em sigilíssimo de justiça. Porque isso aí não pode ser revelado assim abertamente. O povo não pode saber que tem magistrado que comprou sentença, que participou ativamente do processo de corrupção. Agora, se tudo lá for anulado igual aconteceu com a da 13ª Vara Federal em Curitiba, então os corruptos estarão perdoados e ainda poderão ser aposentados, recebendo suas poupudíssimas aposentadorias integrais. O Brasil é o país da impunidade. Aqui não tem democracia. Estamos controlados pelo crime institucionalizado. Muito bem, 30 segundos para cada um. Amanda. Péssima semana para Jair Bolsonaro, Paulo, uma semana que acaba muito mal mesmo com a instalação da CPI, a maioria dos integrantes são da oposição ou considerados independentes, senadores pêndulos, teve aí a confirmação da reabilitação política do ex-presidente Lula, queda de popularidade, vacinação ainda muito lenta, não tem uma notícia boa para o presidente. Constantino, você? Não, uma péssima semana para o Brasil, né? Pelo menos para quem é patriota, decente, defende o combate à impunidade, defende a democracia, né? Então, uma péssima semana, uma semana que termina com sabor de profunda ressaca, porque nós temos realmente a quadrilha, né? A quadrilha bancando o xerife. Serrão. Para todos pensarem na cama. O establishment não quer Bolsonaro e também não quer Lula. Será que vamos ter uma terceira via disputando a eleição presidencial próxima? Essa terceira via é
a grande incógnita e a grande busca para o ano que vem.